Meus amigos, estou fazendo esse vídeo para vocês que me conhecem há tanto tempo, desde o século passado. E muitas pessoas têm me feito perguntas relacionadas à minha saída da igreja adventista. E como eu tenho amigos espalhados pelo Brasil todo, e como eu moro aqui nos Estados Unidos já há 21 anos, e quando eu vou ao Brasil, é difícil de encontrar todo mundo, porque tem pessoas em diferentes estados e em diferentes países também. Então eu pensei, nossa, faço vídeo, assim eu respondo todo mundo e fica bem mais fácil assim. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Porque tem muita gente muita gente querida dentro da igreja, com o coração lindo, orando pela minha salvação e perguntando por que que eu apostatei. Bom, apostasia é a separação do homem de Deus. Eu nunca me separei de Deus, portanto eu nunca apostatei. Eu saí da igreja adventista e isto não é apostasia. E eu saí da igreja adventista porque eu tinha muitas perguntas que não eram respondidas e eu ficava satisfeita com as perguntas não respondidas, porque eu sempre quis ser a melhor adventista do mundo. E eu fazia tudo de acordo com o figurino, né? Eu estudava 7, todo mundo sabe o que é isso. Eu participava de escola de professores e direto. O sábado eu começava antes das 8 da manhã e só terminava depois do programa de jovens, que era o JA. E era o dia muito, muito corrido, porque eu era sempre envolvida com tudo dentro da igreja. E algumas pessoas diziam assim, ó, tem gente que não conhece o Papa, mas conhece Debbie, não é verdade? Então, eu, desde muito nova, era muito envolvida. Eu acho que eu fui diretora de escola sabatina com 14 anos. Então, você entende o que isso significa. Quando eu tive o meu primeiro emprego, eu comecei a comprar os livros de Ellen White, porque eu queria aprender, eu queria ler, eu me vestia até, às vezes, como Ellen White. Bem comportada como ela. Que não critico essa parte, porque a gente tem que ter modéstia, né? Como mulheres e os homens também, mas essa é outra história. E o que eu quero dizer a vocês é que eu li todos os livros de Ellen White. E depois que eu mudei para cá, eu vi que tem livros que não foram nem traduzidos para o português. E eu tive acesso a esses livros. E há muitas publicações dela e muitas cartas para um e para outro. E há muitos panfletos. Então tem muita obra que ainda não foi nem traduzida para o português. Com isso, eu comecei a colocar os escritos de Ellen White com a Bíblia e estudando, geralmente, a lição da escola sabatina, que eu ia lá responder, fazer aquelas as respostas que já vinham quase pronta para você só colocar ali no espaço. Mas eu ia um pouco além e eu estudava o contexto, eu tentava entender e era muito difícil, porque às vezes eu tinha que fazer um malabarismo. Eu me sentia uma idiota algumas vezes, porque eu lia o que a Ellen White explicava e não dava certo. Mas eu ia fazer a pergunta para alguma outra pessoa que tinha uma hierarquia maior que a minha e a pessoa dizia, não, mas a Ellen White falou isso e isso. Então eu baixava a cabeça. Ellen White falou, ela falou. Nossa, ela é muito inspirada, porque ela chega a uma conclusão que nem na Bíblia tem. Então eu achava assim, nós somos as pessoas mais maravilhosas do mundo, porque nós temos Ellen White para explicar para a gente a Bíblia. Mas começou a ficar desconfortável, por quê? Porque eu comecei a ver que tinha coisas que eram adicionadas e tinham coisas que não dava certo mesmo. E aí, quando você começa a ter acesso à história, por exemplo, se você lê uma obra do Josephus, você vê
Você pode comprar o livro, você tem acesso a esses livros na internet e você pode ir para as bibliotecas se você realmente quiser aprender. Porque aí você vê que, gente, primeiro, eu tinha perguntas com relação ao juízo investigativo, todo mundo tem, né? E eu me sentia realmente uma pessoa que tinha um IQ bem pequenininho, porque eu não conseguia explicar como é que se chegava à conclusão daquela profecia de 2.300 tardes e manhãs. Porque uma das perguntas era assim: por que eu falo que 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos, quando 7 tardes e manhãs em Gênesis são tardes e manhãs um dia? Por que agora em Daniel é um ano? Onde é que você vê isso, né? Mas isso é um detalhezinho. Mas tem as outras coisas dentro da Bíblia que você não encontra. Eu procurei de capa a capa na Bíblia e não tem uma explicação para o juízo investigativo. Porém, eu deixei tudo isso para lá e falei assim, ó, eu não entendo. Vai ver que é porque eu não entendo, porque eu não consigo entender. Eu vou explorar o meu lado judeu, vim aqui para os Estados Unidos e comecei a frequentar uma sinagoga. E eu passei a ser super legalista. Diziam que eu era legalista na igreja adventista, mas você não entende o que é ser legalista até que você vai e faz essa transição para o sistema messiânico. E, claro, que eu sempre acreditei que Jesus, Yeshua HaMashiach, é o Filho de Deus. Não tem nenhuma dúvida, porque de capa a capa na Bíblia você vê profecias cumpridas. Ele é o Filho de Deus e está voltando muito em breve. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui também. Porque eu deixei para lá a igreja adventista e passei a ser uma messiânica, assim, pra você ter ideia. Eu fiz até, sabe o voto lá em número 6, que é o voto do nazireu, que você não chega perto do morto, você não corta o cabelo, você não come nada que venha da vinha. E até isso eu fiz. Então, assim, legalismo, os 613 mandamentos, que não são só os 10 é uma introdução, mas é uma outra história para outro vídeo. Porém, em algum momento, eu senti a necessidade de entender mesmo a Bíblia sem nenhum ensinamento de um lado nem do outro. E eu me coloquei aos pés do Senhor e disse: Senhor, eu quero entender, porque se o Senhor escreveu a Bíblia, se o inspirou a Bíblia e pescadores humildes entenderam, eu posso entender. Eu sei que o Espírito Santo vai se colocar ao meu lado quando eu vou procurar entender, e foi isso que eu fiz. Então, eu tive a necessidade de me batizar numa igreja cristã, porque eu me vi, pela primeira vez na minha vida, reconhecendo que eu cresci dentro de uma seita. Eu sei, é muito duro de escutar isso, porque eu não concordava. Eu já escutei pessoas dizendo que a igreja adventista era uma seita e eu defendia isso. Nossa, claro que não é. Mas quando eu cheguei à conclusão de que sim, a igreja adventista é uma seita. E a liderança da igreja, que muitos eu amo. Eu trabalhei na organização. Eu tinha credencial como obreira. E eu vejo vídeos de pessoas que colocam-se fazendo gracinhas ou contando histórias feias de quando trabalharam na obra, que é assim que a gente fala, né? Mas eu repudio esses vídeos de pessoas falando mal da obra, eu repudio vídeos de pessoas fazendo gracinhas com os ensinamentos da igreja adventista, eu repudio vídeos de pessoas que vão falar mal da igreja também. Não, isso não é o meu objetivo. O meu objetivo aqui é pedir encarecidamente que vocês abram a Bíblia. Porque eu abri a Bíblia.
e eu pedi o Espírito Santo de Deus para me orientar no meu estudo. Eu comprei uma Bíblia nova, porque todas as Bíblias que eu tinha estavam completamente assim, cheias de anotações baseadas em ensinamentos que eu tive de pessoas e de livros que tinha lido e muito do que tinha lido de Ellen White. Então eu resolvi há muito tempo que Ellen White eu não iria mais, eu não concordava, eu não aceitava que ela era uma profetisa, não inspirada por Deus, mas há mais ou menos 2 anos eu tive um sonho em que eu estava voltando para a igreja adventista. E eu falei assim, Senhor, eu volto sim, claro, eu volto com toda alegria, mas Senhor, me ajuda, porque eu tenho algumas perguntas e eu quero revisitar essas perguntas que eu nem lembrava mais, mas eu quero revisitar. E eu comecei a orar e comecei a abrir a Bíblia e ir atrás para tentar entender exatamente dentro da Bíblia. E uma das minhas perguntas era, como eu falei para vocês antes, o juízo investigativo. Liguei para uma amiga muito querida, a gente se fala muito pelo telefone e eu confio muito nela. E ela falou assim, nossa, essa é uma das minhas das doutrinas que eu mais amo dentro da igreja. E eu falei, nossa, tô com sorte, né? Porque agora ela vai me ajudar. Então tá, me conta, por favor, me faz entender dentro da Bíblia. E ela não sabia. E eu parei para pensar, disse, mas a Bíblia fala que a gente deve estar preparado para explicar o que a gente acredita para as pessoas que perguntam. E eu não a critiquei porque ela estava numa situação que eu sempre estive. Eu não sabia responder, era muito difícil. Porque hoje eu vou para o livro de 1 Coríntios 15, eu sei que é ali que está o evangelho eterno que Paulo fala. Que o evangelho é que Jesus veio, é o Filho de Deus, ele foi enviado por Deus. Ele morreu pelos meus pecados e ele foi enterrado, ele foi crucificado, enterrado, ele ressuscitou e está à direita do Pai. Esse é o evangelho e que é tão fácil que hoje em dia eu saio nas ruas e em 5 minutos eu divido essa maravilha com pessoas que eu encontro. Quando antigamente na igreja adventista eu achava que o evangelho era a mensagem dos 3 anjos, que na verdade são 4 anjos e que era muito difícil de explicar. But anyway, essa minha amiga me deu um telefone de um pastor que tinha formação na Andrews University aqui. E eu contatei ele e a gente ficou se falando pelo WhatsApp. E ele, então, me fazia perguntas, eu fazia perguntas para eles. Eu falei assim, olha, finalmente, deixa eu perguntar isso para o senhor. Eu posso me batizar na igreja adventista se eu não acredito que Ellen White é uma profetisa? Eu posso, porque eu sei que você tem que dizer, você faz a profissão de fé, eu acho que fala, né? Que antes do batismo você responde todas as perguntas e uma delas é se você acredita que Ellen White é uma profetisa inspirada por Deus. Eu falei, eu posso ser batizada e voltar para a igreja sem acreditar nela? Ele disse não. Ele disse, a sua salvação depende de você acreditar na Bíblia, que eu acredito 100%, mas você também tem que acreditar que Ellen White é uma profetisa e que ela tem a última informação e que ela tem a revelação do céu. E eu tive que dizer para ele, sinto muito, eu não posso, porque eu não ia mentir. Eu não posso voltar para a igreja adventista nessas condições. Então, o que eu quero falar para vocês era o seguinte. Aí comprei o livro, esse livro aqui, ó. Nisto Cremos. 28 crenças. Aí eu descobri que, na verdade, eu não só tenho uma razão por ter saído da igreja adventista. Eu tenho 28 razões. O primeiro que eu falei para vocês, o juízo investigativo, é um grande problema que eu tenho, porque você não encontra em nenhuma parte da Bíblia, sem os livros de Ellen White, que por coincidência, lendo esse livro, você tem a impressão que você está lendo os livros de Ellen White, apesar de não ter o nome dela aqui, mas o livro é completamente inspirado por ela. Então você não consegue fazer a explicação de nenhuma dessas crenças sem a história que Ellen White contou. Por exemplo,
ela conta que quando a gente morre e tá dormindo, acabou, né? Porque aí você vai para Adão e Eva, e ela diz que Eva estava sozinha. Ela diz que Eva estava, nos primeiros escritos, Eva estava sozinha, passeando longe do seu marido. E aí ela foi atacada pela serpente, e a serpente foi, e ela foi enganada pela serpente. Se você ler direitinho a narração, Eva estava com Adão. E uma outra coisa, Deus disse para Eva e Adão, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. No dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Eles comeram e eles não morreram. Alguma coisa aconteceu. Alguma morte ocorreu. Ele não começou a morrer e terminou de morrer 900 anos depois. Não, ele morreu espiritualmente. Era o espírito dele que teve morte imediata. É por isso que quando você vai para Efésios, você vê que nós nascemos como mortos. E quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, o reino eterno, o reino de Deus. E que eu achava que isso significava que era quando você saía da igreja, do mundo, que estava na escuridão, e você era transportado para a igreja adventista, é quando você entrava na luz. E para mim era meio confuso, porque eu nunca vi outras igrejas, nunca fui participante de nenhuma outra igreja antes da igreja adventista. Então, Nicodemos, quando Jesus falou para ele, você tem que nascer de novo, e ele ficou sem entender, como assim? Não é? E Jesus estava falando para ele que era o nascimento do Espírito Santo, o Espírito de Deus, quando ele acredita. E louvado seja Deus, porque Nicodemos, a gente vê depois, lá no final, que Nicodemos foi salvo. Porque Nicodemos, você lê na passagem quando Jesus foi morto e estava o dono, o José de Arimateia, que veio para tirá-lo da cruz para levar para o seu túmulo, veio com Nicodemos, e Nicodemos tinha um monte de óleo de unção para ungir o corpo do Salvador dele, do meu Salvador, do seu Salvador, porque ele acreditou. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não deu para eles a tábua dos 10 mandamentos, que era o que eu sempre perguntava. Por que Deus não deu a tábua dos 10 mandamentos para Adão e Eva? Tá aqui, ó. Seu abestalhado, você pecou porque você não viu isso. Aqui, você tem que seguir isso. Não. Deus providenciou o sacrifício de um cordeiro, o derramamento do sangue, porque ele ali já estava ensinando que remissão de pecado só com derramamento de sangue. Era o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, queria um dia morrer para que Adão e Eva tivessem a vida eterna, que tinha sido perdida na hora que eles foram enganados e desobedeceram. Então, obediência e acreditar em Jesus, que ele é o seu Salvador. Então, são muitas perguntas. Você sabia, por exemplo, que a gente não vai passar um milênio no céu? Eu achava que eu ia passar 1000 anos no céu, tocando harpas. Não. Eu achava que tinha um paraíso lá no céu e que a gente ia passar 1000 anos lá. Porque é isso que Ellen White ensina. E é engraçado que as pessoas, mesmo que nunca tenham lido os livros de Ellen White, elas vão e elas, pela tradição, elas aprendem a mesma coisa. É interessantíssimo isso. E é triste também, porque essas pessoas não vão atrás da Bíblia. Elas ficam sempre só satisfeitas em estudar a lição da escola sabatina. E eu tenho muitas vezes compartilhado essas coisas com algumas pessoas e eu tenho escutado pessoas, eu não quero nem saber. Não, Débora, não me fala, porque eu não quero saber. O meu marido trabalha. Como assim? Não tem nada mais importante nesse mundo do que você ser temente a Deus e seguir a Ele somente, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Não é isso que a gente prega? Confia em Deus. Outra coisa, o milênio, a gente vê em Isaías, Ezequiel, até no livro de Apocalipse, que não vai ser no céu. O milênio é na terra. De onde que vem a ideia de Ellen White?
Então, se você lê a Bíblia sem Ellen White, você entende. Por favor, estude a Bíblia para entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus e Deus são a mesma coisa. Não há erro na palavra de Deus, porque não há erro em Deus. A palavra de Deus e Deus são intercalados, são a mesma coisa. Uma outra coisa que o estado da alma, já falei que é o problema, né, que Adão e Eva não morreram quando eles pecaram. Tem muita gente falando sobre o plagiarismo, né? Eu não dou muita confiança por isso, porque falo assim, olha, na época que ela escrevia esses livros, talvez nem tinha essa história de copyright. Eu não critico ela por isso, se bem que muitos poderiam ter chegado a esse momento e dizer, houve realmente cópias e a gente se responsabiliza por isso. Mas não, e principalmente porque Ellen White, ao invés de dizer eu encontrei, eu copiei de alguém, porque a história, tem aqui a história do protestantismo, que é de J.A. Wiley, que são vários volumes, é de onde ela tirou e copiou tudo para o Grande Conflito. E um dia, estudando o Grande Conflito, lendo capítulo por capítulo, a minha pergunta era, por que ela fala tanto da reforma? Você vai ver que tem capítulos inteiros sobre a reforma. E era dieta para cá, dieta para lá, Lutero para aqui, Lutero para lá. E eu não entendi isso, mas é exatamente isso. E ela não disse que copiou de ninguém, ela disse que ela recebeu inspiração de Deus. Me foi mostrado, meu anjo me mostrou. Gente, é muito sério. Tem uma vez que, acho que nos primeiros escritos, eu não tenho de cabeça exatamente qual é o volume, que ela diz que, vocês lembram que ela subiu uma escada de espiral e ela chegou e ela viu a Jesus e o anjo acompanhante dela estava com ela e ela falou com Jesus, ela não queria voltar, uma das visões, e ela não queria voltar e ela pediu assim, não quero voltar. Aí Jesus deu para ela uma fita verde. Você lembra disso? Procura saber, ver qual é o capítulo, porque eu não lembro. Ela pega a fita verde, ela disse que ela trouxe essa fita do céu, que Jesus deu para ela. Porque ele falou, todas as vezes que você sentir falta de mim, você pega essa fita e segura ela na sua mão e coloca no seu peito, perto do seu coração. E você vai imediatamente ser transportada para minha presença. Você sabia que a religião hindu tem as chakras? E cada chakra tem uma cor. E a cor verde da chakra, que é paganismo, é exatamente na altura do seu coração. E que era uma coisa muito, muito propagada na época de Ellen White. Então, assim, é muita coisa. Então, eu queria pedir para a Igreja Adventista expurgar esta mulher dos ensinos de vocês. Reescreva isso. Reescreva esse livro. Eu peço para os pastores, pessoas que eu amo, pastores que foram meus chefes, que eu trabalhei para eles, amigos que eu amo, que fizessem, porque o que eu vejo em vocês, a liderança da Igreja Adventista, o que eu vejo é que vocês estão mais preocupados com poder, com tradição, do que vocês estão preocupados com a teologia. Vocês estão preocupados com a concordância da Bíblia, da palavra de Deus. Joga os livros de Ellen White fora. Aliás, para os membros, não joguem não, guardem, porque tem livros de Ellen White agora que estão sendo republicados, tirando algumas formas que ela falava para parecer mais cristão. E é outra coisa, que pecado é esse, gente? Por favor, se preocupem em entender a palavra de Deus somente. Jesus está muito perto de voltar e você está pensando que vai acontecer coisas que Ellen White falou para você que ia acontecer, que a escatologia da igreja está completamente em desacordo com a palavra de Deus e você não sabe o que está acontecendo porque você pensa que o que está acontecendo é o que Ellen White falou que ia acontecer e não é. Por favor, a gente está muito,
muito perto de Jesus voltar. E você pode ser uma das pessoas que, como Jesus veio lá e os escribas e fariseus que tinham interpretado as profecias erradas, eles não reconheceram Jesus quando ele veio. Ele veio como um bebê. Ele vai vir agora como rei. E se você tiver interpretado as coisas erradas, baseadas numa falsa profetisa, porque eu digo sem nenhum medo de errar, eu digo perante Deus que Ellen White é uma falsa profetisa. Eu tenho muita, mas muita informação. Eu comecei a viajar aqui, eu fui para Loma Linda, eu fui encontrar com amigos, Michigan, para ver documentos que eu posso ter acesso. Imagine a liderança da igreja, o que pode ter acesso e sabe o que aconteceu. Em 1919, quando houve a reunião da Conferência Geral, quando a maioria rejeitou Ellen White, porque eles viram que ela não era honesta e ela não era uma profetisa, mas como a igreja tinha sido fundada a partir dela e do marido dela, eles decidiram que eles iam encobrir aquilo, eles iriam guardar aquela ata daquela reunião por 50 anos. Covardia! E colocaram numa gaveta por 50 anos e só foi encontrado, eu acho que nos anos 80. Então, a bola de neve já estava muito grande. Mas eu vou dizer uma coisa. Não existe uma bola de neve grande. Porque quando você coloca seu joelho em terra e pede desculpa por ter feito cometido um erro e passa agora a ir por caminhos certos, de acordo com a palavra, isso é honestidade, isso é nobreza de caráter. A igreja só tem a ganhar, a igreja só tem a crescer. Porque eu seria uma a voltar. Quando a liderança se colocar em frente dos membros e disserem, nós cometemos um erro, Ellen White não é uma profetisa e a gente tem que seguir acreditando o que a palavra de Deus ensina. Meus amigos, façam isso. Eu comprei uma Bíblia nova e eu comecei a escrever o que eu estudava, só a Bíblia. E o que eu tenho estudado, só a Bíblia, pedindo ao Espírito Santo que me ajude a entender cada vez mais. E se ele fez isso por mim, eu peço para ele para fazer por você. Só depende de você. Então, o que eu fiz? A cada semana, eu vou liberar um vídeo pequeno explicando cada uma dessas crenças, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista e as 28 razões por que eu saí dela. Deus abençoe vocês.